O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas. Torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino, o joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. O próprio Jesus nos exorta: quem tem ouvidos, ouça. Hoje toda a liturgia vem nos alertar sobre os erros que são semeados no coração da humanidade. Sobre o mal que é semeado, que é plantado no coração dos homens, que é colocado no coração das famílias, colocado às vezes até no coração da igreja. Semana passada nós escutávamos a parábola do semeador. O Pai, Jesus, semeia sempre, e a semeadura é sempre boa. Jesus semeia sempre boas e perfeitas sementes. Mas, como nós escutamos no Evangelho de hoje, enquanto todos estão dormindo, o inimigo vem e semeia também o joio. Era uma prática na antiguidade costumeira, era uma maneira de vingança. Quem tinha campos, belos campos de trigo, aqueles que tinham inveja ou queriam se vingar daquela pessoa, durante a noite iam lá e plantavam as sementes de joio. E nós sabemos, talvez vocês sabem melhor do que eu, que o joio é muito parecido com o trigo durante o seu crescimento. Só vai se diferenciar do trigo na hora da colheita. E é perigoso, porque o joio ele pode envenenar todo o trigo e aí inutiliza toda a plantação. O joio também ele é diferente porque as suas espigas são pequenas. Quando crescem, quando estão grandes, são bem menores do que o trigo. Por isso que dá para diferenciar.
Então Jesus hoje nos chama a atenção, porque o diabo, ele dissemina no coração do mundo e nos nossos corações o gosto pelo erro. Ele dissemina o pecado no meio de nós. Enquanto Jesus semeia boas sementes, o diabo semeia sementes péssimas, ruins, podres. E quanta semeadura ruim nós temos vendo no mundo ultimamente, não? A normalidade do erro é semeadura do diabo. O demônio que tenta nos fazer acreditar que é normal, que o pecado é normal, que o pecado é muito parecido com o céu, com as coisas de Deus. O demônio tenta nos confundir, nos oferece coisas ruins que parecem que são muito boas. A semelhança do joio e do trigo é o que o diabo faz conosco. Ele vai plantando no nosso coração desejos, tentações, para nos fazer afastar de Deus. E para que nós façamos também no nosso impulso, às vezes, como aqueles empregados queriam fazer. Queriam tirar todo o trigo, queriam tentar tirar o joio e correriam o perigo de tirar o trigo também. Então o diabo, ele é cheio de artimanhas, é esperto. Ele vai semeando o mal, vai nos confundindo, vai nos fazendo odiar a Deus, até que nós cheguemos ao ponto de tirar as coisas de Deus da nossa vida e deixar só as coisas ruins. Ele é o verdadeiro maligno. Ele quer o nosso mal, não quer nada de diferente disso. Então tudo que ele puder fazer para nos prejudicar, para nos afastar de Deus, ele fará. Tudo que o diabo puder fazer para nos confundir, ele fará. Para nós acharmos que é tudo normal, que não tem diferença entre o mal e o bem, que não existe diferença entre o inferno e o céu, que talvez nem exista o inferno. O diabo tenta nos convencer disso. Tenta nos convencer que é fácil ganhar a salvação. E nesse caminho muito fácil, nós vamos nos perdendo, Aquilo que é muito fácil geralmente não é de Deus. Geralmente não faz bem, não é bom. Então o demônio, ele vai oferecendo, vai colocando na nossa vida pessoas, coisas, pensamentos, vai nos dando muitas conquistas que às vezes estão recheadas de coisas ruins. Então nós precisamos hoje acordar. O demônio, o inimigo, ele semeia o joio no trigo enquanto todos estão dormindo. Então nós precisamos despertar. Precisamos despertar a nossa consciência, precisamos despertar o nosso coração, despertar do sono no qual nós estamos. E não é o sono físico, porque esse é muito fácil, mas é o sono da alma. É o sono no qual nós caímos por causa do pecado. A inércia na vida espiritual, a estagnação nas coisas de Deus. Parece que às vezes nós não queremos crescer, porque é difícil crescer nas coisas de Deus. É difícil amadurecer na vida de fé. Mas nós precisamos acordar. Vocês que são pais e mães, tem alguém sob a responsabilidade de vocês. Eu como padre, todos nós aqui, que estamos no mundo, temos os nossos trabalhos, temos as nossas obrigações no cotidiano da vida, precisamos despertar. Tentam colocar na nossa mente, na nossa consciência, de que coisas ruins são normais, sob o pretexto de aceitação social, colocando sobre nós alcunhas de preconceituosos, de retrógrados, vão nos taxando de várias coisas, para tentar nos convencer de que nós estamos errados, naquilo que a igreja ensina. O diabo, ele semeia a confusão também da doutrina, o erro da doutrina. O diabo semeia o erro moral também, a falta de pureza, a falta de castidade, o adultério, o aborto, ideologias de gênero. O diabo vai semeando, enquanto nós às vezes estamos dormindo. Então Jesus nos diz hoje, ele nos exorta a acordar,
abrir os olhos da nossa alma, abrir o nosso coração para que Ele possa entrar, para que Ele possa demonstrar o que é certo de verdade, para que Ele possa demonstrar qual é o caminho verdadeiro e qual é a boa semente que nós devemos cultivar. E nós precisamos tomar cuidado também, para não nos tornarmos os semeadores do demônio, porque às vezes nós servimos para isso, né? O demônio, ele não age sozinho, ele age por meio de nós às vezes. Quando nós somos maldosos, quando nós humilhamos as pessoas, quando espalhamos mentiras e fofocas por aí, quando nós caluniamos, quando nós somos vingativos também com as pessoas, quando não perdoamos, nós somos empregados do demônio quando fazemos isso. Ou quando não fazemos as coisas de Deus, nós somos os semeadores do demônio. Ao invés de ser semeadores do reino dos céus, nós vamos para o outro lado, porque é mais fácil mesmo. É mais fácil não perdoar, é mais fácil não amar, muito mais simples. O perdão, o amor e as coisas de Deus exigem de nós um sacrifício grande. Então precisamos tomar cuidado para não trabalhar em prol do mal. E cuidado também para não ser o próprio joio no meio das pessoas, para não confundir as pessoas. Jesus diz uma coisa muito séria no evangelho de hoje, todas as coisas são sérias, mas esse versículo me chama muita atenção. O Filho do Homem enviará os seus anjos, eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. Às vezes nós somos essas pessoas, fazemos os outros pecar, praticamos o mal, somos o joio, colocamos dúvida na cabeça das pessoas, no coração dos nossos irmãos. Será que aquilo que o padre está falando é verdade mesmo? Será que aquilo que a igreja ensina, será que está certo? Será que aquele irmão que está sentado do meu lado, será que ele merece estar aqui? Às vezes nós colocamos dúvida, isso é do demônio, é maligno. Nós seremos, se nós continuarmos praticando essas coisas, seremos lançados na fornalha de fogo, no inferno. Porque são escolhas terríveis, Não porque Deus não nos ama, mas porque são escolhas que não condizem com o céu. Então peçamos ao Senhor que Ele tenha paciência conosco, como Ele tem paciência com o seu campo de trigo, que Ele tenha paciência conosco também, que Ele continue nos dando tempo para a colheita, no dia final das nossas vidas, que Ele continue nos dando tempo para a conversão, colocando pessoas, trigos na nossa vida, para que nós nos convertemos, para que nós também sejamos trigo na vida dos outros, semeando coisas boas, coisas de Deus. Deus nos ajude.